servos e servas, estamos no ar aqui com mais um Teocast, o seu programa de notícias de Deus, notícia de Deus para a sua vida. Estamos no ar aqui pela Rádio Tabajara FM e também pelas redes sociais aqui no Facebook, tanto da Rádio Tabajara como também na nossa página Teocast. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, vai lá no Facebook, digita Teocast Notícia de Deus, tudo junto, certo? Você vai encontrar nossa página onde você encontra a live, né, que vai ao vivo, vai ao vivo todos os sábados a partir das 19 horas e você vai poder acompanhar também os cortes, né, durante a semana, inclusive também lá no Instagram, o nosso arroba, né, é @teocast.7 e no YouTube também Teocast7, beleza? Então nessas 3 redes sociais, durante a semana você vai poder estar acompanhando aí conteúdos a respeito aí do nosso Teocast, beleza? Notícia de Deus para você, notícia de Deus para a sua vida. E você pode participar conosco também aqui por meio do WhatsApp 94 34 7797. Mande sua mensagem, mande seu texto, mande seu áudio, participe com a gente aqui do nosso podcast. Nosso podcast que diferente dos demais, né, diferenciado, busca, ao invés de estar trazendo, né, e expondo aqui a vida de pessoas famosas, né, de celebridades, a gente busca estar trazendo aqui pessoas comuns, pessoas simples, comuns, pessoas anônimas, mas que tiveram a sua vida transformada por esse Deus diferente, esse Deus maravilhoso, ao qual muitas pessoas têm conhecido, têm tomado conhecimento dele aqui no nosso programa Teocast. Quero aqui desde já mandar um alô especial para todos os nossos amigos ouvintes, né, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, né, ouvintes e internautas. Um alô, um abraço para cada um de vocês. Queremos agradecer aqui aos nossos amigos colaboradores do programa Teocast, aqueles que contribuem mensalmente para que seja possível a realização deste programa aqui por meio das ondas, tanto por meio das ondas do rádio, como também transmitindo aqui pelas redes sociais. E mais uma vez, reforço que você pode também participar com a gente aqui pelo WhatsApp, certo? WhatsApp 9434 7797 é o WhatsApp que você vai poder estar participando aqui com a gente, beleza? Quero aqui já mandar um alô aqui também para os nossos amigos ouvintes, né, ali no Sítio Bonito. Dona Rita diz que está acompanhando lá todos os sábados, né, está acompanhando aqui o nosso programa. A nossa amiga Cida, que reúne a família todos os sábados também para poder acompanhar e tirar lições de vida, né? O programa é mais descontraído, a gente não segue bem um roteiro, né? A gente está aqui para bater um papo e por meio desse papo a gente possa mostrar, tá levando, né, e mostrar Deus para muitas pessoas. Quero aqui agradecer aos nossos amigos colaboradores. Vitamel é o fortificante do trabalhador e tá na boca do povo. Os brasileiros estão mais fortes e mais saudáveis com Vitamel. Vitamel combate anemia, tonturas e te enche de energia. Vitamel fortalece nervos, músculos e deixa os ossos mais fortes. Vitamel é indicado para quem anda com esquecimento, reativa sua memória e te fortalece 100%. Você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição, Vitamel é a solução. Vitamel previne gripe e resfriado, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Agora, atenção! Estão querendo te enganar, tentando te vender outro produto com um nome parecido com o nome do Vitamel? Você já sabe, só compre se for o verdadeiro Vitamel. O papo agora é de mulher para mulher. Você já conhece o Mulher Mil? É um excelente produto vitamínico, desenvolvido especialmente para a saúde de toda mulher. Mulher Mil auxilia e regula o ciclo menstrual e diminui as cólicas. Auxilia no combate às inflamações do útero, ovário e bexiga. Auxilia também na eliminação de corrimentos e infecções urinárias, eliminando também a possibilidade de cistos e miomas. Mulher Mil também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate sintomas como insônia, calor e suor excessivo, ansiedade e nervosismo causados pela menopausa. Vá agora mesmo às farmácias e casas de produtos naturais e adquira o seu Mulher Mil. Bem, é bom, hein? Entre em contato aí com o nosso amigo Wilton Aragão. Você que queira estar adquirindo qualquer um desses produtos, desses suplementos, entre em contato pelo WhatsApp, DDD 73 81830037. Você vai falar com o Wilton Aragão. Também agradecer aos amigos da Óticas Popular do Brasil.
A Ótica Popular do Brasil informa que está com atendimento todos os dias com os médicos Dr. Rezende, Doutora Débora, Dr. Tiago e na clínica do Dr. Adalto. Agende já sua consulta na ótica com os nossos consultores. Ou ligue 99837-3696 ou 99219-4724. Somos parceiros da FAMER. Ótica Popular do Brasil. O melhor preço está aqui. Organização Marquinhos Carvalho. JB Irrigação, trabalhamos com motores elétricos, forrageiras, ensilhadeiras, bombas submersas, motosserras, roçadeiras, peças, tubos e conexões. A JB Irrigação está localizada na Avenida Tenente Matias, número 83, Centro. Telefone para contato 8899740-3456, em Guaraciaba do Norte. JB Irrigação, sua alternativa agrícola em Guaraciaba do Norte. Organização Batista. Valeu, nosso amigo Batista, lá de Guaraciaba do Norte. Tudo de irrigação você encontra lá na JB Irrigações. Agradecer aqui também a nossa amiga Eveline, da EV Fashion. A EV Fashion é a loja virtual, né? A loja de moda evangélica feminina. Lá você encontra vários modelos, né? Vários opções, né, de vestimenta para você. É lá na EV Fashion. No Instagram você encontra o arroba da EV Fashion, arroba EV Fashion. Digita lá, arroba EV Fashion, e lá você pode entrar em contato, entre em contato lá no direct, né, com a nossa amiga Eveline. Agradecer também ao amigo Erivaldo da Asa, né, que também é um dos colaboradores aqui do nosso programa, né, um dos que acredita também, que acreditou aqui no nosso Telcast. Alô, Hilton, né, o nosso amigo Hilton Alves, nosso amigo Cícero também lá de Ipu, também sempre participando conosco aqui, sempre ativos no Telcast. Você que queira também participar conosco, você que acredite nesse projeto, nessa ideia, você pode também ser um ofertante ou ser um colaborador direto aí como patrocinador, beleza? Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 9434-7797. A gente já vai aqui conversar, né, aqui com o nosso convidado de hoje. Quem acompanha a gente nas redes sociais já viu a cara do negão aí, né? A gente recebe hoje aqui, né, temos o prazer de recebê-lo aqui, nosso amigo Rogis, professor Rogis. A gente tem o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa Telcast, onde a gente vai falar um pouco aqui a respeito da sua experiência de vida em geral, mas a gente vai focar um pouco em especial a respeito da sua experiência como cristão no meio acadêmico. Pelo pouco que nós acompanhamos, né, a gente acredita que são grandes os desafios encontrados pelo cristão hoje no meio acadêmico, mas antes de nós adentrarmos precisamente ao assunto, quero aqui de antemão desejar já as boas-vindas, né, dizer que seja bem-vindo, fique à vontade, né, aqui a gente não segue bem um roteiro, aqui a gente não tem tanta formalidade, né, a gente vai bater um papo legal aqui e que por meio desse papo a gente possa transferir um pouco da nossa experiência com Deus para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Boa noite, Roger, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Ayrton, muito obrigado pelo convite, fico muito agradecido, lisonjeado. Quero desejar boa noite aos nossos ouvintes. Esse programa tem feito muito sucesso, já vi muitas pessoas comentando, e que ele só multiplique, só cresça, porque ele traz assuntos muito relevantes para a nossa sociedade, assuntos muito especiais. Desejo uma boa noite aos que estão aqui conosco também no estúdio, e agradeço a oportunidade, agradeço muito o convite. Realmente, também agradecer aqui, né, a gente não pode esquecer, né, de agradecer aqui aos nossos que ficam aqui por trás, né, nos auxiliando aqui, o nosso operador de vídeo, né, Lázaro Oliveira, tá aqui, nosso operador de vídeo, viu? Ele é tímido, viu? A gente já convidou ele para participar do papo aqui, mas ele tá se preparando aí. Uma hora ele aparece aí, uma hora vocês vê o Lázaro, viu? Uma hora ele aparece. Agradecer aqui aos nossos amigos, né, que sempre colaboram, que sempre participam aqui conosco. Rogis, nascido onde? Casado? Tem filhos? Pronto, eu nasci na cidade de Caucaia. Vixe! Uma cidade muito conhecida aqui no Ceará, certo? Paraíso das praias, temos muitas praias belas ali. Nasci numa região que, infelizmente, é dominada pela violência, mas que tem muita gente trabalhadora, cidadão, sonhadora. E foi um prazer nascer ali, de vez em quando eu vou visitar meus parentes que moram ali. No momento eu estou noivo, certo? Tá bem pertinho o casamento. Gostaria até de mandar um abraço para minha nobre companheira, Mariane, ver, viu? Certo? Também ela está acompanhando. Já vimos outras vezes do programa. E ela gostou muito do bate-papo aqui, que é muito especial.
A nossa região lá onde eu nasci e fui criado é uma região que precisa muito de Deus, mas também que tem muita presença das religiões. É uma região ali ao redor de Fortaleza, região metropolitana, que é muito conhecido, como eu já falei há pouco, pelas praias. Quando vocês puderem, o Ayrton até conhece, né? Conhece demais, muito bem demais. ali o Cumbuco, aquelas áreas ali. Quando vocês puderem, vão visitar aquela cidade que é muito legal também, nesse aspecto. Legal. Eu até brinquei aqui, né? Falou que era da Caucaia justamente por isso, que além de ser conhecido pelas lindas praias, né? Ponto turístico, né? Os melhores pontos turísticos do Ceará no que diz respeito à praia, mas também muito conhecido pela violência, né? Então, eu brinquei aqui e perguntei assim para a gente entender um pouco o contexto, né? Onde o professor Royce cresceu, né? O meio ali, onde cresceu, onde se criou, certo? Mandar um alô aqui para os amigos lá na Chapada, que nos ouvem, né? E participam conosco aqui também pelo Facebook, certo? Enfim, como é que foi, né, Royce, assim, a infância, né? Eu brinquei porque realmente a gente sabe que a questão ali na região metropolitana, acredito que em todas as regiões metropolitanas, acho que eles vive-se essa realidade, né? A realidade de se viver à margem, literalmente à margem da sociedade, né? Porque tem um centrão lá, o centro de Fortaleza, onde acredito que sejam concentrados ali as questões de segurança, mas a região metropolitana ela acaba sendo um pouco esquecida, né? Como é que foi a infância do professor Royce ali em meio a essas condições? Pronto. Um pouquinho da minha história falando aqui pra vocês. Eu fui criado sem meu pai, certo? Minha mãe, ela com muita garra, com muita determinação, conseguiu criar eu e meus irmãos ali. Naquele bairro, nós crescemos vendo muitas situações adversas, muita dificuldade financeira também durante o período, mas o pouco de princípios que ela podia nos repassar foi muito importante na nossa formação como cidadão, como gente. É tanto que um dos detalhes para nós morarmos hoje em São Benedito foi justamente esse, Ayrton e amigos. Foi a mãe tentar nos tirar de perto de um meio que era bem arriscado para nós. E quando eu tinha 13 anos, e meu irmão tinha quase 16, ela decidiu nos trazer para uma cidade mais pacata, mais tranquila e tentar a vida por aqui. E aqui estamos, e daqui nós não queremos sair porque nós gostamos muito de São Benedito. Certo? A cidade grande em si, ela tem a facilidade e a vantagem da questão do trabalho, da profissão, que tem muito mais oportunidades. Mas ela tem o outro lado paralelo, que é a questão da violência, a questão da facilidade das drogas, dos desvios de conduta, que fica bem mais fácil numa região metropolitana. E foi assim a minha infância. Cresci ali vendo muitas coisas, algumas boas, outras negativas. Alguns companheiros meus de infância, infelizmente, não estão mais nesse planeta, faleceram por terem enveredado em caminhos aí que não eram tão legais, tão respeitadores de leis. E para mim, cada assunto que eu fui vendo, cada decisão mal tomada pelos meus colegas também me fizeram crescer, me trouxeram maturidade, certo? Com relação à minha infância também, estudei em umas escolas públicas, até hoje eu brinco com o nome das escolas, estudei numa escola chamada, lembro o nome de todas, Maria Lídia de Souza foi a primeira escola, depois fui pro Danilo Dalmo, depois fui pro Antônio Albuquerque, voltei pro Danilo e finalizei o meu ensino médio aqui em São Benedito, certo? Estudei um pouco na escola JBB, que hoje é a nossa faculdade, a UVA, né? E estudei ali, finalizei o ensino médio na nossa escola Liceu, que é Dr. João Almir de Freitas Brandão. Então, assim, não se faltou, né? Acredito que não faltou oportunidade para dar errado na vida, né? Como muitos dão errado na vida, né? Infelizmente fazem escolhas erradas, mas são escolhas, né? São escolhas, né? Como você colocou, muitas pessoas, muitos amigos que viviam ali naquele mesmo contexto, né? Fizeram as escolhas e, infelizmente, arcaram com as consequências, né? Arcaram com as consequências. Rogers, quanto tempo já assim no cristianismo? Quando na infância, né? Vocês já tinham esse contato já com o cristianismo? Qual era a religião de vocês? Como que era essa questão de religião em casa?
Na verdade, durante a nossa infância, a minha mãe não foi muito ligada a essa questão da religiosidade. Ela praticamente só trabalhava para sustentar-nos. Saía muito para trabalhar, passava muito tempo fora e não tinha tanto essa questão desses princípios religiosos. E nós fomos criados mesmo que sem religião. Daí, passado um tempo, meu irmão teve um contato com a doutrina adventista. E naquele primeiro amor, naquele primeiro momento dele ali, intenso, ele decidiu levar a mensagem para a família. De início nós achamos interessante, bacana, mas só achamos, não decidimos nada. Vindo para cá, para São Benedito, é que nós viemos realmente ter o contato, realmente vivenciar o que é o adventismo, vivenciar essas práticas dessa igreja linda, maravilhosa, que ensina tantas coisas boas para o cidadão, para o crescimento da pessoa em todos os seus aspectos. Mas o primeiro contato, Ayrton e amigos, com a religiosidade que eu tive foi ainda na adolescência lá em Fortaleza. O primeiro contato foi trazido pelo meu irmão, certo? Achamos muito bacana. Então antes disso, assim, não existia bem assim, você era o quê? Qual era a tua religião? Não tinha? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Infelizmente é a realidade de muita gente que vive principalmente na cidade grande, né? O pessoal que vive na região assim, metropolitana da cidade grande, como você colocou muito bem, sua mãe, como a preocupação era alimentar os filhos, né? Era criar os filhos, era o mantimento da casa, então faltava tempo para se preocupar com religião, né? Faltava tempo para se preocupar com religião. Para você, qual que é o seu conceito de religião? Pronto. Religião é um agrupamento, é um conjunto de pessoas que seguem ensinamentos que fazem o ser humano ser melhor. Eu vejo assim, a religião como uma oportunidade para você crescer. Para mim, religião é isso, certo? Se a gente for para o termo lá originário da questão religião, é você se aproximar, o ser humano se aproximar de Deus, ou se reaproximar, porque em algum momento da história essa ligação ela foi rompida, certo? Então, eu vejo a religião, amigos ouvintes e Ayrton, como uma oportunidade para o ser humano refletir na vida, crescer e perceber que ele é pequeno e precisa a cada dia de um ser maior que ele, todo poderoso, para orientar ele a ser uma pessoa melhor, para o próximo, para si mesmo e para a sociedade. Para mim, religião é isso. Mas existem religiões que não buscam esse Deus necessariamente, né? As pessoas buscam várias outras coisas, né? Mas sempre, na verdade, é sempre assim, algo superior, né? As pessoas buscam algo superior. Tem uns que, às vezes, a religião é o próprio eu, né? Existe muito isso hoje no meio da psicologia, né? A psicologia moderna prega muito isso, a questão de eu buscar o autoconhecimento, de que o meu eu e tal é superior e tudo, mas principalmente, eu creio eu, principalmente no meio acadêmico, isso deve ser muito forte, né? Eu particularmente, né, nunca tive na faculdade, principalmente, né? Só mesmo em escolas públicas, né? Escolas municipais e escolas estaduais, mas pelo pouco que a gente vivencia, pelo pouco que a gente vê, isso é muito forte no meio acadêmico, nessa questão da busca pelo eu, esse tipo de psicologia, né? Com certeza. O ser humano ele tem a cada dia procurado crescer em todos os seus aspectos. E nós sabemos que nós estamos vivendo na pós-modernidade, em que se deu muita valorização para o ser humano, para as suas faculdades mentais, para o que ele pensa, para as habilidades que ele tem, certo? E isso acabou distanciando, em certa medida, o ser humano de um ser superior orientador que é Deus. Vou até pegar aí a ideia que você trouxe do seguinte, ó. Para muitas pessoas não há uma necessidade de um Deus, certo? Esse pensamento aqui, ele é chamado de racionalismo, né? Você usar a razão em detrimento da fé. Para muitas pessoas, para muitos autores, inclusive da filosofia, a fé é algo que torna o ser humano frágil. Portanto, você exercitar a fé é como se você estivesse demonstrando fragilidade. E a sociedade precisa cada vez mais de pessoas competitivas, pessoas fortes, pessoas centradas. E aí é que vem a questão da valorização do eu. Que lá no passado apareceu um termo que nós utilizamos muito hoje, chamado antropocentrismo, que é a valorização do eu como
ele seja o centro. No passado era o teocentrismo. E aí, quando lá na Idade Média foi sendo perdida essa visão de que Deus ele é o centro de tudo, tudo é para ser explicado de forma religiosa, tudo tem um fundo de explicação nesse Deus, tem até a ver com o nome do nosso programa, né? Theocast. Quando isso aí foi sendo deixado de lado, agora vem a supervalorização do ser humano e de suas capacidades, que é chamado de antropocentrismo, que depois abriu margem a outro pensamento chamado humanismo e racionalismo. São escolas filosóficas que são bem próximas umas das outras. A questão da diferença de uma para outra é bem tênue, é bem pequena mesmo. Mas elas em si querem dizer o seguinte: o ser humano, em certo sentido, ele não precisa de outra pessoa para lhe orientar. Ele é autossuficiente. Exatamente, ele é capaz de fazer suas conquistas, obter seu sucesso sozinho, certo? Ou até mesmo com um grupo. Não precisa estar devotando seu tempo, certo? A sua crença a nenhum ser fora dele. E hoje em dia, inclusive, isso se tornou mais popular do que nunca, né? Esse tipo de ideologia, essa crença se tornou mais popular do que nunca. E, infelizmente, a gente vê até essas crenças, essas ideologias sendo defendidas dentro das igrejas, né? Tá entrando aos poucos ali subliminarmente, né? Subliminarmente, mas a gente vê muito isso hoje, infelizmente, né? Púlpitos onde se prega mais a respeito de prosperidade, mais a respeito do meu eu, né? Que eu sou capaz. Púlpitos que ao invés de se tornarem lugares de pregação, têm se tornado lugares de palestras motivacionais, né? Para motivar o eu, para fortalecer o eu. Não que isso não seja importante, né? A gente ser automotivado e tudo, mas realmente isso tem se tornado popular, inclusive, no meio do cristianismo, né? Isso aí chega a ser perigoso, né? Nós sabemos que há tendências em todos os meios da sociedade, existem tendências. Às vezes é um viés político, às vezes é um viés social, às vezes é uma ideologia diferente da que Deus criou ali, daquilo que está expresso em sua palavra, que vem aos poucos minando aquilo que foi construído por Deus, pela mensagem da palavra de Deus. Certo? Vem tentando quebrar aos poucos essa sustentação. E como você falou há pouco, você usou até a expressão subliminarmente, né? Eu queria usar uma parecida com essa, sorrateiramente, ter entrado de forma suave. Muitas pessoas não têm prestado atenção para o risco. É verdade. Queremos aqui agradecer mais uma vez, né, aos nossos amigos colaboradores, agradecer a quem está participando conosco aqui, né, nosso amigo Nonato Soares, né, mandando aqui um alô, né, um alô também, um abraço especial para ele. Nossa amiga Beth Nogueira, Tom, né, também participando conosco aqui, né, estão na escuta. Mandar um alô aqui para o nosso amigo Cícero, né, o nosso amigo Cícero Ireno, foi quem esteve participando com a gente aqui no nosso primeiro Theocast, né? Nosso primeiro Theocast, se eu não me engano, acho que foi... A gente abriu aqui, foi com o nosso amigo Cícero. A gente bateu um papo muito legal aqui, né? Quero aqui já, inclusive, deixar aberto aqui para que o convite, né? Para que ele volte e participe conosco. Quem sabe uma hora dessa, né? A gente traz 2 convidados, tá? Inclusive aqui mandando um abraço aqui para o Negão Rogers, né? Para o amigo Rogers. Deixando aqui um abraço também para o Rogers, que o pessoal lá na Lagoa tá todo mundo na escuta aqui do nosso programa, beleza? Agradecer aos nossos colaboradores, nossos amigos da JB Irrigações, Mulher Mil, do nosso amigo Wilton Aragão e Vitamel também, Óticas Popular do Brasil, empreendimento da nossa amiga Risolanda Martins e Marquinhos Carvalho, a Ever Fashion, né? Ever Fashion é a loja virtual, você encontra lá o @everfashion no Instagram. Vitamel é o fortificante do trabalhador e tá na boca do povo. Os brasileiros estão mais fortes e mais saudáveis com Vitamel. Vitamel combate anemia, tonturas e te enche de energia. Vitamel fortalece nervos, músculos e deixa os ossos mais fortes. Vitamel é indicado para quem anda com esquecimento, reativa sua memória e te fortalece 100%. Você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição, Vitamel é a solução. Vitamel previne gripe e resfriado, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Agora, atenção! Estão querendo te enganar, tentando te vender outro produto com um nome parecido com o nome do Vitamel? Você já sabe, só compre se for o verdadeiro Vitamel.
O papo agora é de mulher para mulher. Você já conhece o Mulher Mil? É um excelente produto vitamínico desenvolvido especialmente para a saúde de toda mulher. Mulher Mil auxilia e regula o ciclo menstrual e diminui as cólicas. Auxilia no combate às inflamações do útero, ovário e bexiga. Auxilia também na eliminação de corrimentos e infecções urinárias, eliminando também a possibilidade de cistos e miomas. Mulher Mil também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate sintomas como insônia, calor e suor excessivo, ansiedade e nervosismo causados pela menopausa. Vá agora mesmo às farmácias e casas de produtos naturais e adquira o seu Mulher Mil. A Ótica Popular do Brasil informa que está com atendimento todos os dias com os médicos Dr. Rezende, Doutora Débora, Dr. Tiago e na clínica do Dr. Adalto. Agende já sua consulta na ótica com os nossos consultores ou ligue 99837-3696 ou 99219-4724. Somos parceiros da FAMER, Ótica Popular do Brasil. Irrigação, trabalhamos com motores elétricos, forrageiras, ensilhadeiras, bombas submersas, motosserras, roçadeiras, peças, tubos e conexões. A JB Irrigação está localizada na Avenida Tenente Matias, número 83, Centro. Telefone para contato 88-99740-3456, em Guaraciaba do Norte. JB Irrigação, sua alternativa agrícola em Guaraciaba do Norte. Organização Batista. Muito bem, de volta aqui com o nosso Telcast, né? Após um rápido intervalo, né? Para a gente rodar aqui os nossos anunciantes, né? Nossos colaboradores, quem possibilitam a realização deste programa aqui, por meio aqui dos estúdios da Rádio Tabajara FM, beleza? Continuando aqui o nosso papo aqui com o professor Rogers, eu queria falar muitos assuntos aqui, né? Eu, inclusive, perguntar aqui um pouco a respeito da Missão Caleb, mas que vai ficar para um outro momento, né? Que se a gente for cutucar a Missão Caleb aqui, tem história demais para contar, né? É história que não acaba mais. Eu ia falar da Missão Caleb porque o Rogers é quase fundador da Missão Caleb aqui em São Benedito, né? Mas, enfim, fica para um outro momento que o tempo voa. Já 7h30, né? Só temos mais 30 minutos aqui e eu queria, né, que a gente esticasse um pouco mais aqui o nosso assunto a respeito dessa questão, né, do cristianismo no meio acadêmico. Eu queria que você já começasse, né, falando pra gente, por meio da sua experiência, quais são os principais desafios do cristão hoje no meio acadêmico. É muito interessante você tocar nesse assunto, Ayrton, porque tem muita gente que passa assim verdadeiros perrengues dentro da academia, dentro da universidade, dentro da faculdade. Deixa eu dar só uma pincelada aqui de história, se me permitir. Nós sabemos que as universidades elas começaram lá no período da Idade Média. Elas começaram tendo uma base de ensinamento também voltado para o cristianismo, certo? As primeiras universidades elas eram agregadas às igrejas, viu? Para quem não sabe, muitas pessoas falam de maneira errônea que a Idade Média foi o período das trevas. Mas essa expressão, esse cunho aí de expressão foi dado muito tempo depois da Idade Média ter acabado. Justamente por aquelas pessoas que queriam apagar esse período da história, dizendo assim, foi um período triste, tenebroso, que não teve nada de avanço. E pelo contrário, nós tivemos algumas invenções daquela época. E uma das principais daquelas invenções foram as universidades, que hoje é justamente o que compõe a questão do ensino acadêmico, científico para a sociedade, que estrutura a sociedade na questão do aprendizado, que torna as pessoas preparadas para o mercado de trabalho também. Quando nós falamos em meio acadêmico, nós lembramos que eles estão baseados nos princípios da lógica e da reflexão. Escuta aí, lógica e reflexão. Isso daí tende a levar o ser humano, quando ele está ali dentro da academia, dentro da universidade, a se preparar para ser uma criatura pensante e questionadora, certo? Esse é o princípio acadêmico. E aí, hoje, nós temos uma abertura, Ayrton e demais ouvintes, nós temos uma abertura para a questão da religião. Hoje é possível dialogar ciência e religião. No passado, quando foi feito o rompimento da religião, na época da Idade Média, para a valorização da ciência, aconteceram muitos conflitos.
certo? Não teve como ter uma unificação dessas ideias. Elas eram totalmente, nós chamamos a questão da dicotomia, certo? Havia uma separação bem clara entre religião e ciência. E até diziam, muitos defensores da época diziam que era impossível unir as duas. Só que se você parar para pensar no seguinte, eu sempre costumo dizer uma palavra. Quem foi que criou a ciência? Porque o ser humano, ele faz o quê? Ele está aperfeiçoando a ciência. Ele está entendendo a ciência, mas o criador da ciência é Deus. Certo? Se você for para muitos autores antigos aí, vou usar aqui um exemplo da Bíblia, lá em Jó, quando Jó diz num certo momento que ele escapou de determinada situação apenas com a pele dos seus dentes, né? Aí muitas pessoas dizem assim, pele dos dentes? Tem pele? Exatamente. Agora, no século passado, a ciência descobriu que sim, os dentes eles têm uma pele. Coisas que a Bíblia, a palavra de Deus disse, ó, muito tempo há atrás, muito né? tempo. Ou seja, quem foi que ensinou a Jó que dente tinha pele? Então são coisas para nós pensarmos, certo? Quando começou a se pensar muito, nós chamamos isso até de revolução científica, caros ouvintes. Quando a revolução científica começou a entrar no panorama da sociedade, foi deixado de lado o pensamento filosófico religioso e agora começou a se pensar muito na ciência. Apareceram alguns autores como Nicolau, como Copérnico. Copérnico fez aquela teoria muito famosa do heliocentrismo. Primeiro, antes veio a teoria de que Deus ele é o centro de tudo. Uhum. Aí fica de lado, agora vem a teoria de que o homem é o centro de tudo. Antropocentrismo. Depois vem Nicolau Copérnico com uma terceira teoria. De acordo com seus estudos, ele entendeu que o Sol, vem do grego hélio, o Sol é que seria o centro de tudo, porque todos os planetas eles fazem ali, todo aquele movimento ali ao redor do Sol. Ele foi até muito questionado pela igreja na época. Uma vez ele foi chamado para o tribunal e dito que se ele continuasse segurando aquela teoria, ele teria sérias complicações. Então ele negou naquele momento ali só para livrar a sua cabeça. Mas depois ele continuou defendendo a sua teoria de que o Sol seria o centro de tudo. O que é que nós podemos entender? Por mais que o ser humano procure, por mais que o ser humano tente, sempre no final as respostas para suas perguntas vão se voltar para Deus. Sempre. E aí eu volto para responder a tua pergunta aí. No meio acadêmico, nós precisamos conciliar religião e ciência, dando espaço para cada uma. E eu dou até uma dica para os nossos nobres ouvintes que, se vocês professam alguma fé, alguma crença, quando vocês estiverem na universidade, fiquem tranquilos. Sejam vocês, sejam autênticos, tá? Não precisa se preocupar com ameaças, com algumas leis que venham. Até porque, falando em lei, o nosso país ele é um país laico, certo? Nós temos o privilégio de viver no país laico. Desde 1890 que o nosso Brasil foi considerado um país laico, não tem uma religião oficial no Brasil, certo? Essa laicidade que começou lá nos Estados Unidos e depois se desenvolveu lá na França, chegou ao Brasil e nos dá esse privilégio. Você pode ser de igreja A, B, C ou D, ou não precisa professar religião nem fé nenhuma. Você tem liberdade. A religião aqui não interfere nos assuntos da política. Existem muitos políticos que têm cunho religioso, mas isso aí é outra história. Mas a religião ela não interfere nos assuntos da política, certo? Aqui no Brasil há uma separação entre Estado, que nós chamamos de política, e igreja. E na Constituição de 88 aqui no Brasil, isso aí foi oficialmente definido. Enquanto tivermos essa lei, os nossos caros ouvintes, os nossos amigos que estão pensando em ir para a faculdade, muitas vezes estão naquela preocupação, como é que eu vou ser lá? Como é que minha fé, minha crença vai ser encarada lá na faculdade? Eu sei que a maior parte das pessoas não creem como eu creio, não tem o pensamento que eu tenho, não tem os princípios que eu tenho. Como é que eu vou fazer? Seja você, seja original, use a lei a seu favor. Mas fala a verdade aí, é uma maioria esmagadora, né? É uma maioria, creem, né? E tem muitos, Ayrton, que não conseguem continuar tendo o seu princípio, não continuam seguindo o seu princípio e acabam desistindo da fé
quando chegam na faculdade, porque tem muitos professores, certo? Tem muitas pessoas que são da orientação pedagógica nesses cursos, que com seus argumentos, com suas teses, acabam enfraquecendo a fé desses alunos cristãos. Mas eu acredito que aqueles que desanimam pelo caminho são aqueles que não têm solidez na fé, não têm solidez no seu princípio. Até porque princípios, eu acredito que princípio ele é enraizado, né? Exato. Por mais que a pessoa, digamos assim, a pessoa pare de seguir aquele princípio, mas aquele princípio está lá interno, ele tá dentro da pessoa ainda, né? Às vezes devido às pressões, né? Como eu disse, tipo, a grande maioria, a maioria esmagadora é contra, né? É contra, inclusive, não sei como que é hoje no que diz respeito ao meio pedagógico, né? Você é professor de história, né? História, né? Nosso professor de história. E lecionar também acredito que seja um desafio. Né? Acredito que também seja um desafio. Como que é conciliar essas duas coisas? Até porque nós vivemos num país laico, mas dentro da licenciatura não se pode falar de religião, ou pode? Pronto, muito legal você levantar essa temática. Nós somos orientados e ensinados, quando no curso, sabemos fazer a separação, certo? No ensino fundamental e no ensino médio, na base da educação, nós temos o ensino religioso, certo? No fundamental tem a disciplina em si, que faz parte da BNCC, da grade curricular, certo? No país aqui, no Brasil, um tempo atrás, eu não sei se vocês sabiam, o ensino religioso ele era confessional. Eu vou usar essa expressão aqui, que é a mais fácil de se entender. Toda a estrutura que era ensinada na sala de aula era para conduzir os alunos para uma determinada religião, certo? Lá no período colonial começou assim, em que vinham os padres jesuítas e faziam ali todo aquele negócio que nós chamamos... catequização, né? Exatamente, nós chamamos o processo catequético. E ali eles eram ensinados para seguir como adultos, seguindo aquela orientação religiosa. A partir de 1890, quando surgiu essa lei no Brasil, é que se disse que o Brasil não pode mais agir dessa forma. A educação ela tinha que ser livre. Nós precisamos mostrar princípios religiosos, falar sobre a necessidade de Deus, sem dizer ou fazer a pessoa optar por religião A, B ou C. A pessoa tem que ser livre de escolher o que ela quer, ou também escolher se ela não quer. Quando chega no ensino médio, já não tem mais o ensino religioso em si, puramente, a disciplina. Aí você vai ter alguns estudos relacionados à religião lá dentro da sociologia e também da filosofia. Lá é que você vai ter um pouco, aqui e acolá, um vislumbre de pensamentos ali relacionados à religiosidade, à fé. Agora, quando chega na faculdade, a maioria dos cursos, certo? Principalmente se for os cursos das humanidades, eles vão ter uma cadeira, certo? Chamado filosofia da religião, em que os princípios de como foi originado, para que serve, qual é a relação entre o ser humano e Deus, esse intermediário aqui, por que o ser humano necessita, por que a sociedade precisa de religiosidade. Só que assim, é uma discussão mais racional do que religiosa, né? Com certeza. Tem um autor muito conhecido aí, vocês já devem ter ouvido falar deles, o nome dele é Karl Marx. Sim. Você já deve ter ouvido bastante. Marxismo, né? Exatamente. Ele e o Weber, assim, são os caras da sociologia. Pensamento racional lá em cima. Em 1843, 44, ele escreveu um livro que vem lá nesse livro uma expressão muito conhecida, que ele diz assim, ó: a religião é o ópio do povo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. 3 anos antes, um cara tinha escrito um livro falando sobre os princípios da religião, Feuerbach, o nome dele. E nesse livro ele acaba redundando, dizendo que a religião ela é uma ilusão que é boa, no final das contas, para a sociedade. Quando Marx entra com a resposta, a contraofensiva, para debater aquilo ali, ele diz que a religião é o ópio do povo. Vamos entender aqui o que foi que ele quis dizer naquele instante. Resumindo aqui, fazendo
a síntese do resumo da sinopse, porque o tempo não permite falar muito. Ele quis dizer o seguinte: se a religião é uma ilusão, ela tira o ser humano da realidade, então é melhor que o ser humano volte para a realidade, porque a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião, em certo sentido, ela causa alienação no povo. Ela faz com que a pessoa deixe de raciocinar. Então, se você vai por algum viés religioso, lá na frente você vai estar alienado, vai estar deixando de raciocinar. Foi isso que Karl Marx quis dizer com isso, com essa expressão, que a religião é o ópio do povo. Certo? Ele e muitos outros autores. Lá na frente nós vamos ter Augusto Comte, que também que vai ter o princípio do positivismo, que ele vai falar o seguinte: tudo o que é real, tudo o que pode ser crido, é aquilo que pode ser experimentado. Porque o positivismo, ele prega o princípio de quê? De que tem que ter a experiência. Portanto, no final das contas, Augusto Comte acaba dizendo, sabe o quê? Deus, ele não pode ser crido, não pode ser respeitado, venerado, porque ele não pode ser experimentado, não pode ser comprovado. Então, o meio acadêmico, Ayrton e demais ouvintes, ele foi estruturado em cima do pensamento ocidental, filosófico. E o que prega o pensamento filosófico ocidental? Ele prega o seguinte: o princípio hoje que rege a sociedade em si chama-se capitalismo. Ou seja, está sendo preparado pessoas para o trabalho, para a estruturação da sociedade. Por trás do capitalismo, nós sabemos que tem a palavra prosperidade. Nesse instante, você citou algo parecido com isso. Hoje, nós, na discussão da Escola Sabatina pela manhã, nós estávamos conversando e saiu uma frase que o Anderson disse que eu achei assim, muito legal. Ele disse assim, ó: a adversidade nos aproxima de Deus e a prosperidade nos afasta dele. E olhando por esse ângulo, é muito interessante. Quanto mais nós estamos carentes, mais nós somos tendentes a nos aproximar de Deus. E quanto mais nós somos prósperos, é mais fácil nós nos distanciarmos dele. É por isso que a maioria dos países da Europa, que são países prósperos, como é que é o pensamento religioso das pessoas? As pessoas são aconchegantes, são próximas ao outro, são amantes do outro ou são frias? Todos os que já visitaram, os que já foram, dizem que a maioria das pessoas nesses países, elas são frias, porque a maioria desses países, eles têm uma comodidade econômica muito boa, ou seja, prosperidade. O meu sobrinho esteve visitando a França e a Inglaterra e ele disse que ele viu uma frieza muito grande no pessoal francês. Ele disse: tio, eu fui em igrejas, as igrejas eram escondidas. Ele disse para mim, as igrejas eram escondidas. E a sociedade francesa é a sociedade do quê? Da liberdade. A história da Revolução Francesa, né? Tá aí, né? Exatamente. Então, dentro da academia, para se conciliar fé e ciência, é um desafio grande. Nós somos ensinados, como professores, a orientar a necessidade de um Deus e não de uma religião em si, certo? Esse debate ele foi muito acalorado, foram muitos anos pensando. Chegou até um período de quererem, não sei se vocês sabiam, retirar as aulas de ensino religioso, certo? Da base curricular. Vamos já para esse assunto aí. E aí depois percebeu-se que há uma necessidade de se procurar o ser divino, porque nós somos cheios, preenchidos de tanta coisa, de tanta informação, de tanto conhecimento técnico, certo? Mas sempre falta a questão espiritual, que é uma necessidade do ser humano. É verdade. Um assunto que eu acredito que é um equívoco, né? Acaba sendo assim um pouco, de certa maneira, um equívoco, é as pessoas dizerem que a fé, ela não se mistura com a razão, né? A fé e a razão, elas são totalmente opostas, né? Mas quando a gente vai para o contexto bíblico, a gente vê que isso não é verdade, né? A gente vê que a fé genuína, ela exige racionalidade, é ou não é? Com certeza. Esse princípio ou essa recomendação que você acabou de falar aí, Ayrton, está muito ligada lá no... Vou ter que voltar para o passado, tá? Vou ter que fazer agora uma viagem lá atrás, quando surgiu a filosofia lá na Grécia Antiga. Antes da filosofia existiu o quê? O mito.
E tudo que acontecia era explicado através do mito, certo? Aquilo que não se podia explicar, o mito dizia que era a criação dos deuses. Por isso criou-se a mitologia grega. Exatamente. Né? Aí os deuses estão satisfeitos, aconteceu isso. Os deuses não estão satisfeitos, aconteceu aquilo. Quando começam os filósofos pré-socráticos a estudar a natureza, que eles são chamados também de filósofos da natureza, quando eles começam a fazer os estudos e comprovar os fenômenos, eles começam a se distanciar do mito e dizer, opa, o ser humano não precisa mais de mito. Nós agora temos a base racional. Vamos usar a razão. É isso aqui que nos desenvolve, é raciocinar. Porque eles queriam mais ou menos dizer o seguinte, quem acredita em mito está preguiçoso de raciocinar. Aí esse pensamento atravessa os séculos e chega até nós hoje. Muitos acham que não é possível conciliar fé com razão, mas eu digo para vocês, para se ter fé, tem que ter algo racional por trás. Porque fé sem razão seria loucura. Fé sem razão seria loucura. A fé sem razão, como diz Gilberto Teis, né? É fideísmo, né? Exatamente. Fé fideísmo. sem razão é fideísmo, né? Fideísmo. Mas muitos hoje, as multidões, na verdade, hoje se encontram nessa situação de fideísmo, né? São pessoas que falam, né, de fé, buscam viver a fé, mas uma fé cega, né? Tipo assim, uma fé cega, só acredita, simplesmente acredita. Mas a fé genuína, ela exige um pouco de razão, né? Que a pessoa entenda um pouco, tenha um pouco de racionalidade, né? Diante de tantas restrições, né? Voltando aqui para a questão dos desafios, seu como professor, como pedagogo, né? No meio da licenciatura, a gente que é cristão, né? E principalmente a gente que segue a doutrina adventista, a gente é muito ensinado e é muito provocado para a questão da necessidade de nós sermos evangelistas, né? A gente é evangelizado, a gente falar, a gente estuda, né? Nós temos a nossa escola bíblica, que é uma das maiores, ou talvez a maior escola bíblica do mundo, que é a Escola Sabatina, o professor até citou aqui agora há pouco, e quando a gente toma esse conhecimento, né, a gente vai absorvendo ali o conhecimento bíblico, o conhecimento do evangelho, a vontade da gente é compartilhar, né? A vontade e a missão da gente também é compartilhar, né? Como que faz, né? Como é que faz aí como professor, para pregar o evangelho? Diante de tantas restrições, né? Porque acredito que se der uma bobeirinha lá, o cara pega o beco, né? Pronto. Uma das maneiras, eu acredito que a mais eficaz é a conduta. Você tem que ter a conduta, certo? Tem que ter bom relacionamento. Não só dentro do nosso ramo aqui da educação, mas em todos os ramos nós temos que ter bons relacionamentos saudáveis. Ter uma postura de cristão, isso aí é essencial, certo? E quando aparece a oportunidade, porque nós corremos risco de estar naquela, de assim, eu vou pregar, eu vou falar de Cristo aqui, daqui a pouco o pessoal achar que eu estou doutrinando. Exatamente. Né? É a questão do doutrinamento aí que tem falado tanto aí. Para não correr esse risco, quando tiver as oportunidades, falar, mas mais pelos comportamentos, pelo bom exemplo, certo? Eu sou convidado, todos nós somos convidados a sempre sermos bons exemplos. E sempre fazer aquela pergunta no dia a dia, o que Jesus faria aqui? Se Jesus estivesse nessa oportunidade, o que ele faria? Eu já tive muitas oportunidades, muitos amigos, muitos alunos já me convidaram para festas, para sair, para ir para isso, para aquilo. E aí chega aquele momento, a oportunidade. Não vou não. Por quê, professor? Aí vem a pergunta gatilho, que é uma oportunidade. É porque eu não bebo, porque eu cuido da minha saúde, porque eu acredito que Deus fez meu corpo e me fez para ser saudável, e eu quero ter saúde, e isso é bom, e se eu fizer isso vai, infelizmente, está afetando o meu Deus que me deu tudo e fez tudo por mim. E aí vem a oportunidade da pregação, o bom exemplo. Hoje, não sei em todas as escolas, mas pelo menos as que eu passei, a linguagem da juventude hoje em dia, ela está assim muito, muito suja. A linguagem, eles facilmente no dia a dia dizem palavrões, dizem coisas assim absurdas que para eles é comum.
é a linguagem deles. E aí, até nessa questão de eu me comportar com relação à linguagem falada, uma linguagem sadia, limpa, até isso aí é um bom exemplo, que eu tento utilizar no dia a dia como profissional. Porque às vezes, tipo, sou professor, você está ali num ambiente onde, como colocou, no meio de uma juventude hoje que tem uma linguagem, não somente uma linguagem, mas também comportamentos vulgares, né? Eu acredito que o termo, não sei se seria equivocado eu usar esse termo, mas é meio que vulgar, né? É meio que vulgar e que muitas das vezes pode até acabar influenciando ou até corrompendo, né? Algumas pessoas que têm uma crença, uma doutrina, uma crença, um estilo de vida diferente, né? Um estilo de vida cristão. Então, muito interessante isso que o professor Royce colocou, né? Que é a nossa maneira de pregar, né? A nossa maneira de falar. O testemunho ele fala muito mais alto do que o ato da gente estar falando, né? Do que a pregação. Mas, professor Royce, já para a gente está quase encaminhando aqui para o final, né? Temos ainda alguns minutos, mas já caminhando aqui para o final, eu queria que você falasse, né? Compartilhasse conosco aqui como que você entende a sua missão de vida. Porque assim, hoje nós vivemos em um mundo, aí falando-se de juventude, né? Apesar de que eu sou jovem, mas eu ainda sou da geração antes dos anos 2000, né? Já essa geração pós-2000, né? A gente nota que é uma geração diferente, né? É uma geração doente, né? É uma geração, infelizmente, que é uma geração doente. E algo que tem acometido muitos jovens hoje chama-se crise de identidade, né? As pessoas buscam e não encontram, não se encontram, né? E aí essa crise de identidade acaba acarretando muitos outros males, né? Aí traz crise de ansiedade, traz ataque de pânico, a depressão, né? Tem acometido muitos jovens hoje. Mas você, como professor e como cristão, juntando essas duas coisas, como que você entende sua missão de vida? Eu gosto muito de usar aquela frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Certo? Então, como é que eu me encontro no momento? Sempre que eu tenho uma oportunidade de estar servindo o outro, de estar contribuindo um pouco, colocando um tijolinho ali na sociedade, eu vou. E eu penso o seguinte: se eu estou vivo, se eu tenho saúde hoje, se Deus me deu um pouco de sabedoria, Deus me deu habilidades, eu preciso utilizar para Ele. Tanto quanto profissional, também como ser humano. Se eu olhar para trás, eu já vejo que eu fiz algumas coisas na sociedade que contribuíram para o bem da sociedade. Às vezes eu fico pensando, eu já fiz isso, já fiz aquilo, com a ajuda de alguns colegas e tal, mas quando eu analiso, eu vejo que é pouco. Eu ainda tenho muito para fazer. Como diz o pessoal, ainda tenho muita bala para gastar, né? Então, essa é a minha missão. Enquanto eu puder fazer o bem, enquanto eu puder estar contribuindo para o bem de alguém, para o crescimento de uma pessoa, é com uma palavra, é com um gesto, é com uma atitude, é com uma doação, eu irei fazer, certo? Eu só me vejo como ser humano se eu estiver servindo, se eu estiver ajudando. Isso é o essencial da minha vida. Para finalizar, última pergunta realmente, qual que é a importância, já que, né, a gente está falamos aqui a respeito de algumas experiências, né? Inclusive é um papo muito legal, um papo que eu gosto, o pessoal está gostando também, participando aqui, e quero aqui já deixar o convite para o professor Royce voltar, né, retornar em um outro momento, e a gente continuar esse papo, né, a gente continuar falando aí um pouco mais a respeito desse tema, né, desses assuntos, mas assim, professor Royce, para a gente finalizar, nosso programa Telcast, né, para quem está se perguntando, teve um amigo que chegou para mim e perguntou assim: quem é o Theo aí? Então, quem é esse Theo aí? O termo Theo, ele vem do grego, né? É o termo grego que é utilizado para fazer referência a Deus, né? Aí tem o Theos, né? Theos, que no caso vai para o plural, mas a gente usa o termo Theo, né? Porque a gente acredita em um Deus único, né? Em um Deus único que é capaz, se a pessoa permitir, né, se nós permitirmos, ele é capaz de realizar o extraordinário por meio de nossas vidas, né? Mas qual que é o lugar desse Deus na vida do professor Rogers? Qual que é a importância de Deus na vida do professor Rogers? Deus é minha base. Sem Ele, minha vida não tem sentido. Na sociedade atual tem muita gente procurando sentido.
Aí muitos procuram o dinheiro, procuram a realização profissional, procuram a sentimental, mas essas não vão se encontrar se não tiver a base, que é Deus. Então, para mim, a base é Deus. Todo dia eu tento ali, e aconteça o que acontecer, eu faço isso todo dia. Eu acordo ali, faço minha oração, leio a Bíblia, peço força para aquele dia, digo, Senhor, me orienta, eu não sei como é que vai ser, me ensina a caminhar hoje. Lá no final do dia, eu presto contas com Deus. Digo, Senhor, eu fiz isso, peço perdão lá pelos meus erros e tento ter esse relacionamento diário com meu Deus. Ou seja, Deus é a base da minha vida. Por tantas dificuldades que eu já passei, por momentos tensos, momentos de lutas, de derrotas que eu já passei, se eu não tivesse esse meu Deus, talvez eu teria fracassado em algum minuto, em algum momento, e teria feito bobagem, tentando encerrar aquele problema ou aqueles problemas. Mas quando eu penso nos desagrados, eu me lembro que Deus ele deixou uma mensagem muito bonita em Romanos, certo? Que ele diz assim, que nele nós somos, aí eu me coloco, eu sou mais do que vencedor, nele. Em alguns momentos, meus fracassos, minhas dificuldades do dia a dia, pode dizer assim, você é um derrotado. Mas quando eu olho para Deus, ele diz assim, você é um vencedor, em mim. Então esse é meu Deus, a minha base. É isso aí, valeu, professor Rogers. Mais uma vez reforço, né? Já deixo o convite aqui para o professor retornar aqui e a gente continuar esse papo aqui legal, certo? No próximo sábado a gente vai estar recebendo um outro convidado, né? Uma mulher, inclusive, acho que a primeira não, a segunda, né? A segunda mulher que vem participar conosco, né? As meninas estavam cobrando, né? Rapaz, só tá indo homem para esse telcast, tem que levar a mulher também, beleza. Então estamos convidando aí também as mulheres para participar, tá certo? E se você entende que você tem uma experiência real, né? Que você teve e tem uma experiência real e diferente com Deus, que você queira e acha que se partilhar, né, e queira compartilhar essa sua experiência com as outras pessoas, você pode também, né, estar participando com a gente aqui do nosso Telcast. A gente vai ter maior prazer em receber você aqui, beleza? Agradecer aos nossos amigos colaboradores mais uma vez, o amigo Wilton Aragão, né, empreendedor ali do município de Ipu, mas que atende toda a região aqui da Serra da Ibiapaba, representante da Mulher Mil e Vitamel. Óticas Popular do Brasil, é um empreendimento da nossa amiga Risolanda e do nosso amigo Marquinhos Carvalho, aqui em São Benedito, ao lado da Oftalmoclínica. JB Irrigações, um empreendimento do nosso amigo Batista, né, nosso amigo João Batista, ali em Guaraciaba do Norte, certo? Lá no centro de Guaraciaba do Norte, você procura JB Irrigações, você encontra lá todo tipo de irrigação lá, material de irrigação para a sua propriedade, beleza? Nossa amiga Eveline, da Ever Fashion, a sua loja virtual, fica no Instagram, o arroba é @everfashion. Vai lá, procura, certo? Escolhe lá o seu look, moda evangélica feminina. Show de bola da nossa amiga Ever Fashion. E o nosso amigo Erivaldo também. E todos os demais, aqueles que participam por meio de uma oferta, né? Às vezes não são patrocinadores, mas estão ofertando ali com 10, com 15, com 20 reais, certo? Aqueles que já participam e que queiram também, né, ser um ofertante ou um patrocinador, pode ficar bem à vontade. Pronto, eu gostaria de estender mais uma vez meu agradecimento pelo convite. Queria mandar um abraço aí para os meus queridos alunos de todas as escolas onde eu trabalho aqui em Ibiapina. Dizer para vocês que é um prazer estar com vocês, dividindo um pouco do conhecimento que nós temos. E estou aprendendo também dia a dia com vocês. Um abraço para meus amigos da Lagoa, certo? Tem umas pessoas muito queridas ali na Lagoa, em então, alguns sítios também. Tem uns eu sei, tem uns amigos meus ali de muito tempo. Erivel tá da família Bold, né? Dos Exatamente, trabalhamos juntos, jogamos juntos na Ponte Preta e foi muito legal. Um abraço para todos aí, para todos os ouvintes, e todos os sábados estejam atentos a esse programa, que ele é muito bacana, esse bate-papo ele é muito esclarecedor, tá certo? Sucesso, Ayrton, sucesso para a equipe aí, obrigado pelo convite. Virei outras vezes se for convidado. Com certeza. Valeu, galera. Agradecer a cada um de vocês, agradecer ao Papai do Céu, e próximo sábado a gente se encontra aqui, se Deus assim nos permitir. Muito boa noite a cada um de vocês, servos e servas. Pela fé posso ver